Então, dando continuidade ao assunto aqui, irmãos, que nós estamos falando sobre Romanos, capítulo 8, né, que a gente leu do verso 31 ao verso 39, lemos somente o final, o que é lido nas igrejas, né, é muito fácil. Agora, lendo aqui, irmãos, o capítulo 8 inteiro, porque a gente tem que entender o texto e o contexto que abrange o assunto. Não há cântico de vitória para nós, igreja, irmãos, se não passarmos por esse crivo aqui que Paulo fala. Aí Paulo fala assim, olha só que importante, irmãos, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados para a carne inclinam-se para a carne e para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, irmão, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Irmão, quem se inclina para a carne está em inimizade contra Deus, está em guerra contra Deus. Não há cântico de vitória para quem se inclina para a carne. Tá? Vamos lá. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem a pode ser na verdade, porque os que são da carne não podem agradar a Deus. Olha lá. Quem se inclina para a carne não pode agradar a Deus. Então não tem cântico de vitória para esse. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não pode ser dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que vos dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também ressuscitará o vosso corpo mortal, pelo mesmo Espírito que em vós habita. Então veja bem o que Paulo está dizendo aqui, ó, nessa carta no capítulo 8, irmãos. É importante ler o capítulo 8 inteiro. Não adianta você apresentar uma casa para a igreja, um edifício sem fundamento, sem alicerce. Tem que ter fundamento, tem que ter a planta do projeto. A planta da casa tem que mostrar, não pode chegar assim, ó, essa é a casa aí, pode se abrigar nessa casa. Não, irmão. Tem que mostrar quem pode cantar aquele canto de vitória do capítulo 30, do verso 31 ao 39. Porque quando a gente é irresponsável e prega para a igreja que o cântico de vitória, Romanos 8,31, para toda a igreja, é a gente querendo justificar aquilo que Deus às vezes não está justificando, irmão. Vamos ser honestos com o texto. Vamos ser honestos com a palavra. Vamos ser honestos com Deus. Vamos ser honestos com a igreja. Honestidade com a igreja, sabe o que é, irmãos? Quer ler o Cântico de Vitória? Porque tem muitos que estão triunfando no Espírito, mas tem outros que não. Porque os que não estão triunfando no Espírito, por esta palavra, podem se arrependerem e serem salvos. E começar a se inclinar para o Espírito. Agora, quando você não aplica os fundamentos da palavra, o que acontece? Aquele que está na carnalidade, continua na carnalidade. Porque essa palavra de 31, Cântico de Vitória, justificou ele. Agora, quando você lança os fundamentos da palavra, irmão, aquele que está se inclinando para o Espírito glorifica a Deus, e aquele que não está, ele vai ser convencido pela palavra, aí ele vai se arrepender, se converter para se inclinar para o Espírito também. Porque Paulo está dizendo aqui, ó, que os que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Estão em inimizade contra Deus. Ninguém que se inclina para a morte, para a carne, que estão em inimizade contra Deus, vai cantar o cântico de vitória de Romanos 8,31, irmãos. Vamos pregar certo para a igreja. Vamos lançar os fundamentos da doutrina certinho, irmãos. Porque aquele que tiver encaixado, glorificará. Aquele que não tiver, vai se arrepender. Mas vamos ser honestos com a igreja, irmãos. Porque só o cântico de vitória, irmãos, sabe, para a igreja glorificar tudo isso, irmãos, isso não é ser honesto com a igreja. Nem com a palavra e nem com Deus. E Deus vai cobrar. E Deus vai cobrar. Não de mim, mas daqueles que forem empossados como ministro. Paz